eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé vai revelar o que eu espero. E é a prova das coisas que se não veem. Então, a fé vai evidenciar em nossas vidas o que nós esperamos. Amém? É isso. Então, é um mundo invisível. E aí a pergunta para a igreja, todo o povo que diz ser cristão hoje, na face da terra, perguntar, o líder perguntar, quem tem fé aqui? Quem tem? Quem tem fé aqui? Todos. Mas só que a Bíblia não para por aí, né? E só estamos reunidos aqui por causa disso. Só que a Bíblia, ela vai falar se essa fé é a verdadeira. E a Bíblia mostra como essa fé age. Amém? E nós temos que estarmos dispostos a, no fim da mensagem, quando a Bíblia começa a se revelar, a falar, eu não estou com essa fé. Porque a Bíblia diz assim, deixa todo o engano. Então é para mim deixar, jogar fora todo o engano. Amém? Porque se nós formos com uma fé diante do Senhor Jesus no dia do julgamento e ela não estiver de acordo com a Bíblia, ele vai falar, apartai-vos de mim. Pessoas que, Senhor, profetizei em teu nome, essas pessoas não falaram que tinham fé em Jesus? E ele diz que muitos vão chegar diante dele falando isso e não vão entrar. Amém? Então, eu tenho que estar com a minha consciência limpinha e o Espírito Santo testificando em mim que a fé que está em mim é a salvadora. Amém? Isso é sério? Graças a Deus. E é mesmo, porque é do Senhor. Porque essa fé ninguém tinha na terra. Ninguém. E hoje o que parece é que a fé virou um credo. Eu digo que tenho e isso basta. Não é verdade isso, amém? Não é. Então as pessoas ficam falando assim, se tu crê, só crê, só crê, só crê. É só crer, mas tem que ser direcionado. Crê em quem? E o que essa fé faz? Amém? Até os judeus, o povo da promessa, eles não tinham essa fé. Não tinham. Existia, antes da fundação do mundo, uma fé preparada que ela ia chegar para a humanidade em Cristo. Em Cristo. Eles não tinham. Por isso que a fé deles lá não aperfeiçoou ninguém. Amém? Por isso que o Espírito Santo usa o apóstolo, que é um judeu, falando para eles, nós estávamos presos debaixo sob aio. Tipo os mestres. Para quê? Só para nos levar a essa fé que estava para chegar. Amém? E em nome de Jesus eu creio que essa fé ainda está para chegar em vários corações. Está para chegar ainda, não tem, mas está para chegar. Amém? Porque tem gente que várias pessoas que estão na mentira, essa fé vai chegar. Louvado seja Deus, eu creio que ela está em mim. E que trabalhar para nunca sair. Porque a Bíblia diz que o que me mantém de pé é essa fé. Amém?
E eu tenho que estar com a consciência limpinha. Tem que ser revelado dentro de mim, na minha consciência, que eu estou de pé. E sei quem é que sustenta isso. A fé. Porque a fé é Jesus. Fé é em Jesus. Amém? E é por causa dessa fé. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. Nós somos salvos mediante a fé. E isso é eterno, essas palavras. E isso não vem de vós. Então a fé não é mérito nosso. É um presente de Deus a fé. Revelar essa palavra e ser gerado fé em nós é a graça. Amém? Ter fé em mim é a graça. Eu não merecia crer em Jesus. Eu não merecia ser salvo. Ninguém. Amém? Então o mérito, a fé não é mérito meu. Se você acha que, quem falar que tem fé e não for a fé bíblica, está pensando que a fé é mérito. Não é, a fé salvadora é obra do Senhor pela misericórdia. Ele que se revelou para gerar essa fé em alguém que vai ser salvo. Amém? E o seu mandamento é este, que creiamos é fé, amém, irmão? Creiamos é fé. Creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Amém? Ó, a fé no nome de Jesus. Significa na autoridade dele. Amém? A Bíblia diz assim, irmão, aquele que tem ouvido, essa palavra, segundo a Bíblia, essa palavra gera vida. Amém? Então, desde já, se não gerar vida em mim, não gerar vida em vocês, é porque não crê. Amém? É porque eu não estou dando a devida atenção. Se eu der a devida atenção, como a Bíblia manda, a Bíblia diz que gera vida em nós. Amém? Não gerou vida, tu não crê. Tu não aceitou que precisava de um Salvador. Essa é a verdade. Amém? Se não gerar a vida, como foi orado na intercessão, qualquer desculpa pode esquecer. Qualquer uma desculpa pode esquecer. Não vai ser fulano, beltrano, não vai ser nada. Vai ser porque eu não acreditei. Amém? Ninguém vai ser condenado, tu vai ser condenado por causa disso e daquilo. Não, porque você não creu. Mas antes que a fé viesse, e nós sabemos que quem veio? Jesus trouxe a fé junto. Amém? Na autoridade dele. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados. Para quê? Para que aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Amém? Nada de prisão mais. Nada disso. Nada de escravidão mais. Porque a fé, Jesus veio, a Bíblia diz, para libertar. Por isso que o apóstolo que escreveu isso pelo Espírito Santo, disse, já não vivo mais eu. Agora ele pode falar isso. Mas Cristo vive em mim. Porque a autoridade de Jesus governava agora a vida dele. Amém? Cristo ressuscitou, Cristo vive. Ele falou, em mim. Amém? A escravidão acabou. Porque a fé chegou. Antes, impossível, escravo. Quando a lei se apresentava, não faça isso. Ele falou antes, miserável homem que eu sou. Eu sei que o não fazer isso é um bem para mim, mas não consigo.
Mas agora que a fé veio, que Jesus chegou, não estou mais debaixo do pecado. Agora eu escuto e pratico. Amém? É isso que está dizendo a Bíblia ou não? A fé que entra, ela passa, a fé, recebemos o Espírito, que a Bíblia diz em Efésios que nós recebemos o Espírito, por passar a crer em Jesus. Depois que ouviste o Evangelho da verdade e passou a crer nele, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo da promessa, pela fé em Jesus, sou selado com o Espírito Santo e essa fé me governa agora. Ser guiado pelo Espírito Santo significa estar com a fé salvadora na alma. A fé em Jesus, a autoridade do Senhor Jesus governando a gente. Amém? Agora, por isso que a Bíblia afirma, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No 3:11, em Gálatas diz assim, e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Quem são os justos? Que foram perdoados pelo Senhor e passou a acreditar no nome dele, mas o justo viverá da fé. Onde existe a fé em Jesus, a autoridade do Senhor se encontra e essa fé que vai sustentar. O justo vai viver o quê? Da fé, como está escrito, de fé em fé. A fé sustentando ele nas decisões, nas escolhas, nas palavras. A fé na palavra, que a palavra é Jesus, sustentando, agindo de acordo com a fé bíblica. Por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então, se essa fé não entrar, o ser humano continua pecando todo dia. Se não for essa fé que está de acordo com a palavra, sustentando a vida, o ser humano continua pecando toda hora. E com isso eu tenho discernimento se eu estou no caminho ou não. O estilo de vida vai revelar se essa fé está sustentando. E com isso, até quando terminar a palavra, eu sei se eu estou com essa fé ou não. Amém? Porque essa fé eliminou a fé no nome de Jesus com a presença do Espírito, o espírito de covardia, de impossibilidade, ele bate em retirada. O espírito de poder toma conta. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que mantém salvo, vivendo a palavra. Sim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Isso aqui é muito claro. Quem crê no Filho tem a vida e essa vida o que vai acontecer? Essa vida é aquela de Hebreus 11:1. Essa vida vai ser manifestada por causa da fé. Quem tem o Filho tem a vida. Essa vida o mundo não conhece, mas vai ser manifestada por causa da fé que existe. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova que ela existe e é manifestada em nós. E a Bíblia diz que nós somos salvos para revelar agora as virtudes dele. Está ligado à vida. Amém? A Bíblia diz assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem. Tem muita gente que dá de ombro para essas palavras e não está nem aí, como se pudesse. A fé não é nada disso que estão pregando. A fé não me faz participar de todos os cultos, não abrir mão do culto, de título. A fé me deu uma nova vida. Porque a fé é em Jesus. Enquanto a viu, ela veio com Jesus, a fé chegou com Jesus. Ninguém tinha fé salvadora. E hoje é a igreja que tem essa fé salvadora. Os fiéis do Senhor, o meu justo, a afirmação do Senhor. Ele pode mentir? Não, né? Ele não pode mentir.
ele falou, o meu justo, Deus está afirmando que existe um povo na terra, pecadores que iam se tornar justos. O meu justo viverá da fé. Prestou atenção? Os salvos, essa fé vai sustentar eles. E essa fé vem pelo ouvir a palavra. A palavra é Jesus. Quanto mais eu amo Jesus, mais obediente eu fico. É isso que a Bíblia diz. E faz tudo por amor. O meu justo passou a me amar, porque eu revelei o meu amor a ele primeiro. E esse amor eu derramei no coração dele. No coração é dentro de nós, para acabar com o velho homem. Esse amor é derramado para todos os amores temporal, passageiro, serem destruídos. Por isso que esse amor é derramado em nossos corações, para tirar a imundícia anterior. Amém? Ninguém toma banho para limpar o perfume. Ninguém toma banho para tirar o desodorante, para tirar o perfume que botou. Todo mundo toma banho para tirar a sujeira. E esse amor é derramado dentro para tirar a imundícia. Só que se eu não aceitar que eu sou imundo, nunca eu vou me tornar limpo. Amém? Amém ou não amém? E isso é uma obra do Senhor Deus pela misericórdia. Gerar essa fé dentro de nós. Amém? É um conhecimento que vem, que é um conhecimento, eu passei a conhecer, não conhecia. Esse conhecimento, é claro, vai ser revelado, experimental. Eu em Cristo e Ele em mim. E vivendo a nova vida. Amém? Por isso que a Bíblia afirma que de glória em glória a imagem dele. É uma afirmação que acontece. Quem crê é predestinado, isso não dá ênfase não. Quem crê em Jesus é predestinado, está predestinado a aparecer a cada dia mais com ele. Isso não fala não, porque isso não importa, mas só o que está escrito é isso aqui, predestinado a aparecer com Jesus a cada dia, ficar mais obediente, obedecer mais, amar mais, ter mais paciência, o fruto do Espírito crescendo de glória em glória. Então, a cada dia eu me torno mais santo, não me separo mais dele, eu pareço mais com ele, e quero mais as coisas dele. Por isso que eu ressuscitei, eu penso e busco nas coisas de cima, não da terra. Quando isso ocorre, essa fé está dentro de mim, eu creio de verdade. Amém? Amém ou não amém? Em nome do Senhor Jesus, porque a gente passa a se alimentar dele. Passou a se alimentar dele, porque o meu justo viverá da fé que vem através de Jesus. O meu justo viverá da fé, ele vai se alimentar de Jesus todos os dias. Amém? Não vai dar ocasião à carne para satisfazer a carne, dando desculpas para fazer aquilo que agrada. Tudo desculpa, é mentira. É só para fazer aquilo que agrada a carne, só que não alimenta a alma. E vai ser revelado com a vida, fraco, cheio de chikungunya e com dengue espirituais. Não tem força para agir. Porque essa fé é uma bomba dentro de nós, porque Jesus se encontra. Amém? Ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Pela fé isso acontece de glória em glória. Vida em... Eu vim, então isso vai falhar? Vai falhar isso que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham, vai ter que aparecer. Os salvos vão revelar uma vida em abundância. Porque ele disse que veio para isso. Então a promessa de Deus falhou. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque onde existe uma fé salvadora, essa vida em abundância aparece. Amém? Amém ou não amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim
e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim como o Pai vive. Jesus está afirmando que sim. Amém? Deus vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Jesus faz uma comparação, amém, irmão? A vida que foi manifestada com Jesus, ele disse que ele recebeu do Pai. Assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo, o que eu faço, o que eu falo, as minhas ações, estão tudo de acordo com o poder do Pai em mim. Amém? É isso aqui que Jesus está falando. É isso que o Senhor, Jesus revelou muito poder. Revelou? Ele disse que esse poder ele recebia do Pai. Glória a Deus. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O poder que foi manifestado em mim, eu concedo àqueles que se alimentam de mim. O mesmo poder que foi manifestado em mim, quem de mim se alimenta, a maioria da igreja hoje está pensando igual esses discípulos lá que escutaram Jesus antes, está pensando que é comer a carne mesmo e beber o sangue. Aí, estão indo embora, mas isso aqui é espiritual. Recebe pela fé a vida eterna, recebe porque ele, quando ele fala que ele está vivendo a vida que o Pai deu, ele está mandando a gente olhar para onde? Quando ele fala o Pai, olha para cima, ele mandou olhar para o Pai que vive, está lá em cima, mas vive, ele que está me sustentando, e agora o Jesus que vive e reina para todo sempre, está sustentando a verdadeira igreja. Porque eles falam o que ele quer, ele faz, a igreja faz o que o Salvador ordena, fica tudo de acordo com a vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e essa vida eu recebi do meu Pai e dou a vocês pela fé. Amém, irmão? Essa é a verdade da Bíblia. Não estou nem aí durante o dia porque Jesus tem me pedido ou não. É porque não existe fé. Porque onde a fé se encontra, uma fé sincera, verdadeira, a palavra se encontra, Jesus se encontra. E não tem medo, não tem covardia, não tem ociosidade, não tem. É manifestado. Porque é um poder sobre-humano. E vai ser revelado que é a fé em Jesus que sustenta, porque a fé é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém? É isso ou não? Então recebemos essa vida para ser manifestada, amém? E recebemos pela fé. E ela vem através da pregação dessa, quem se alimenta de mim, primeiramente, a comida. Eu tenho que preparar uma comida para dar. Eu tenho. O mandamento é a vida eterna. A promessa é a vida eterna. Então o alimento tem que ser Jesus. Quem se alimenta de mim. Então, por isso que quando o verdadeiro cristão, ele quando está reunido, ele prepara um banquete e começa a dar. Jesus. Aquele que se alimenta de mim, não é que se alimenta dos prazeres dessa terra, não é que se alimenta dos entretenimentos dessa terra, não é que se alimenta de nada daqui, das coisas terrenas, é que quem se alimenta de Jesus viverá por mim. Então o alimento é esse. Aí eu até vejo quem se alimenta de mim vai procurar o meu alimento. E nunca mais vai revelar que tem fome e sede,
porque esse alimento satisfaz. É o que a Bíblia está falando. Então, quando você, aqui para os irmãos, quando você foge do culto, quando você foge do confronto, quando tu foge da palavra, é porque você não quer se alimentar dele. E revela que tu quer o mundo, tu quer a carne. Tu quer ficar no engano. E no engano já tem um dia certo que todos vão se arrepender amargamente de não ter se alimentado dele. Não ter vivido o que ele quer. Segunda morte, toda a eternidade onde o bicho não morre, o fogo não apaga, e ele veio para salvar. Quem se alimenta de mim, viverá por mim, e está sendo revelado com a vida de quem eu estou me alimentando. Ou estou ignorando esse alimento, falando assim sempre, ó, em vários cultos aqui mesmo. E várias vezes das reuniões, eu estou respondendo assim com o prato que está sendo oferecido nessa manhã. Quero não. Quero não. Não quero essa comida não. E está indo embora igual eles no primeiro século foram embora, não quiseram. Repreende isso em nome do Senhor Jesus. Deixa todo o engano, que é uma nova vida em ação segundo a Bíblia. E essa vida vem do Senhor, porque essa fé que entra, fé sem santificação, esquece, isso não é fé, porque a fé que que eu fico predestinado a ficar parecido com Jesus, essa fé, ela me leva a melhorar cada dia. Quem está preocupado com isso? De responder como um santo, de escolher como um santo, de priorizar aquilo que revela que eu sou um santo. E o santo quer se alimentar do santo, Jesus, para agradar ao Pai cada vez mais. Isso tem como? Eu oro para que vocês sejais, não está escrito isso à toa, oro para que vocês sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Quem está preocupado com isso durante o dia? De agradar a Deus em tudo, em qualquer momento. Com o Espírito Santo guiando, orientando. Senão, onde não há essa preocupação, a fé salvadora não chegou. Amém? Então, o mundo, isso tudo é o que? O mundo invisível passa a te governar. Tu é governado não por nada visível dessa terra que o mundo oferece. Tu é governado pelo mundo invisível de cima, onde não existe nesse mundo outra vida em ação. Os sentimentos velhos caem por terra, os prazeres antigos batem em retirada, tu vai deixando, jogando tudo fora. Amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, fomos comprados por um alto preço. Para quê? Tudo isso, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe onde nós estamos, a igreja verdadeira? Na maravilhosa luz, com o propósito, não revelar mais as trevas, revelar a vida da luz. Amém? Glória a Deus. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, se isso aconteceu agora, e é verdade, tudo que ele revelou que eu tenho que fazer é revelado com a minha vida, por causa da fé que me governa, a fé no nome que está acima de todo nome, Jesus.
Conhecereis, se permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não aceitaram que eram escravos e precisavam de libertação. Como pode? Nunca fomos escravos de ninguém. Tu fica falando que conhecereis a verdade vos libertará. Aí Jesus explica, na verdade, todo aquele que é servo do pecado é escravo do pecado. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, irmão? Então eu sei, se eu escolho Jesus, porque nada que não é da fé é pecado. Então, se eu pratico coisas que não estão relacionadas à fé, é pecado. Se é pecado, eu preciso ainda do Filho. Se eu preciso ainda do Filho, a fé no nome dele ainda não se encontra. E o Senhor Jesus, nos últimos dias, e o diabo sabe que o final dele está chegando, e ele tem trabalhado mais. Mas Jesus também nos deu entendimento. A Bíblia diz que ele deu entendimento no que é verdadeiro, e nos deu entendimento para nós sabermos o que é verdadeiro. E a Bíblia afirma para os verdadeiros, e o que é verdadeiro, nós estamos em Jesus Cristo, teu Filho. Fora de Cristo, tudo mentira. Para estar na verdade, tem que estar de acordo com Cristo. Fora de Cristo, mentira, inferno, espírito do erro. Amém, irmão? E a Bíblia diz que eu só consigo discernir o que é certo e o errado plenamente quando eu estou no exercício dessa fé. Por isso que muitas pessoas fazem um montão de coisa e acham que não tem nada a ver, porque não faz nada de acordo com o que Cristo quer. Como vai ter discernimento para discernir o que é certo e o que é errado? Você não faz nada do que é certo. Essa fé se encontra na alma. Amém? Porque essa fé não é de qualquer jeito. Eu creio, tem um monte que vai falar que crê, e a Bíblia diz que quem crê, meu Pai vai limpando, para que dê mais fruto. Então a fé é isso, é notória a poda do Pai. Amém? Então, em nome de Jesus, fé sincera, essa salva, porque está alicerçada no nome, no poder de Jesus, e vive sob o domínio desse poder, porque se alimenta dele, não quer outro alimento, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Jesus, vai sustentar a alma firme até o fim.